E aí, galera, como vocês estão? Nessa terceira aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre a terceira lei de Newton, ou a lei da ação e reação. Cuidado! Muita gente acha que sabe sobre ação e reação e, na verdade, acaba errando exercícios por causa de bobagens. Vamos lá? Então, a terceira lei, né, que a gente fala que é ação e reação. O texto dela é assim: para toda ação existe uma reação, igual em valor e direção, e oposto em sentido. Tá, mas isso aí você pode ler em qualquer livro e tal. Vamos entender o que isso significa. Você tem um agente, alguém que age, alguém que faz alguma coisa. Esse agente, ele faz uma ação em um determinado corpo. Você vai lá e empurra uma garrafinha. Você vai lá e puxa o seu notebook. Você vai lá e empurra o seu celular. Esse corpo devolve uma reação naquele agente. Se você empurra um objeto, aquele objeto te empurra de volta. Então imagina que você está aqui, tem um caixotezinho, e você vai lá e empurra esse caixote para frente. Então você faz uma força nesse caixote para a direita. Essa seria a ação. Você é o agente, você está fazendo uma ação sobre o caixote. Em resposta, o caixote devolve uma reação em você. O que muita gente erra quando trabalha com ação e reação? Esquece que elas têm o mesmo módulo, esquece que elas sempre vão estar em corpos diferentes, porque o agente, você, fez uma força no corpo. O corpo devolve uma força em você. Então, um par de ação e reação sempre vai estar em corpos diferentes. Ação e reação sempre tem que aparecer em corpos diferentes. Para que vocês treinem essa ação e reação, eu separei aqui uma dicasinha de vídeo. 2 dicas, na verdade. Esse filme é muito bom, apesar da nota dele do IMDb ser baixa. Chama Gravidade, com a Sandra Bullock, que ela tem um acidente, isso acontece logo no começo do filme, e ela fica à deriva. Ela fica à deriva no espaço, tentando voltar para a Terra. Então, o tempo todo você pode ver exemplos de inércia, exemplo de segunda lei de Newton, exemplo de ação e reação. É um filme curto, se não me engano, tem na Netflix, e é um filme muito bom, tá? Outro exemplo, que é até mais curto e melhor de vocês assistirem, é um episódio de Love, Death and Robots, tá? Que tem na Netflix. Esse episódio aqui é o episódio 11 da primeira temporada. Chama Helping Hand. Uma mãozinha, uma ajudinha, tá? Que é basicamente um resumo do que aconteceu com a Sandra Bullock. Tá? Ele é pequenininho, tem 10 minutos só. É muito bom, é muito rapidinho e dá para vocês verem o tempo todo exemplos de ação e reação. Então agora vamos partir para exemplos de forças comuns. Por exemplo, força-peso. É essa força de atração gravitacional que um planeta faz na gente próximo à superfície. Então imagina que você está aqui. O planetinha atrai esse bonequinho para baixo. Sempre a força-peso ela aparece em direção ao centro do planeta, tá? Então, o centro está mais ou menos aqui, ó. Força-peso nada mais é do que essa força que atrai um objeto em direção ao centro de um corpo celeste, tal, de um planeta, de uma estrela, tal. Então, mas em resposta, né, o planeta atrai a pessoa para baixo. O que muita gente acha estranho é que o planeta também é atraído para cima, né, pela pessoa. Ação e reação. Então, se o planeta é o agente, ele puxa o objeto para baixo. Em resposta, o objeto vai fazer uma força que a gente poderia falar que é menos o peso no planeta para cima. Agora, por que quando eu estou próximo de um planeta, né, eu que caio, não é o planeta que sobe? Porque a massa do planeta é muito maior. Se esse bonequinho aqui tiver uma massa m, de, sei lá, 100 quilos, a massa de um planeta eu posso chamar de emissão. Vamos comparar com a Terra. Vamos fingir que esse aqui é o Abud. O Abud tem 80 quilos. A Terra puxa o Abud para baixo com peso que a gente pode calcular fazendo massa vezes a gravidade da Terra. Esse valor aqui é tabelado. Ó. Cada planeta tem a sua gravidade. Por exemplo, a Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo que é tabelado
Você não precisa saber de cabeça. Então, a Terra puxa o abude para baixo com aproximadamente 800 newtons. O abude vai puxar a Terra para cima com os mesmos 800 newtons. Então, é aproximadamente 800 newtons. 800 newtons no corpo do abude é muito, faz eu cair. 800 newtons na Terra, que tem 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, é nada. Então, por que a reação ao peso não faz nada no planeta? Porque a massa do planeta é muito maior. A inércia do planeta é muito maior que a inércia do nosso corpo. Se a massa fosse igual, as forças iriam se anular. Essa é uma dúvida muito comum. Não se anulam por quê? Não é força-peso mais, já porque está muito distante, tá? Mas imagina que aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho a Lua. A Terra atrai a Lua, em resposta a Lua atrai a Terra. As forças, elas têm o mesmo valor, mas é a Lua que orbita a Terra, por quê? Porque a massa da Terra é muito maior. A Terra faz uma força na Lua, a Lua faz uma força na Terra. Mas quem orbita a Terra é a Lua, porque a massa da Terra é muito maior que a massa da Lua. Não se anulam por quê? Porque são corpos diferentes. Eu só posso analisar a situação da Terra e a situação da Lua como corpos separados. Não existem força resultante em corpos diferentes. Por isso que a ação e reação nunca vai se anular. Presta atenção, sempre que você começar a analisar um problema, a primeira coisa que você vai desenhar é a força-peso. Então imagina que você tem probleminha com caixote, né? Sempre caixotinho. Aí esse caixote tem lá uma massa de 3 quilos. E o problema fala assim, considere a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira força que você vai desenhar nisso aqui é a força-peso. E ela é sempre vertical e para baixo. Como a Terra é redonda, né? É um geóide, né? A gente aproxima ela de uma esfera, não é plana, né, gente? O centro da Terra está sempre abaixo da gente. Essa é a força-peso que a Terra faz em cima desse objeto. Se você for calcular, peso é massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 3 vezes 10, 30 newtons. Onde que está a reação ao peso? Lá no centro da Terra, lá embaixo. Ó. A gente vai acabar não desenhando essa reação, né? Menos P, porque está lá no centro da Terra, não interessa para a gente. A gente está analisando a situação desse objeto. Agora, pensa só. Esse objeto está em contato com o chão, a Terra está puxando ele para baixo. O que ele gostaria de fazer é chegar lá no centro da Terra. Ele não pode porque tem o chão aqui em contato com ele. Pelo fato da Terra atrair esse objeto para baixo, ele faz com que esse objeto comprima a superfície na qual ele está apoiado. Então a Terra puxa ele para baixo, mas o chão está aqui segurando o objeto. Então ele pressiona o chão para baixo, ele faz uma compressão nesse chão para baixo, em resposta o chão joga ele para cima. Essa força aqui, que não é uma reação ao peso, a reação ao peso está lá no centro da Terra, olha só. Essa força é uma reação à compressão que o objeto faz. Então o objeto faz uma compressão na superfície que ele está apoiado. Essa é a nossa ação. E a reação é o que a gente chama de força normal. Ela é a reação à compressão que esse objeto faz àquela superfície. Toda vez que um objeto estiver apoiado sobre uma superfície, a gente vai ter a presença da força normal. Essa força chama normal, não é porque ela é comum, que ela aparece o tempo todo, não. Ela chama normal porque ela faz sempre um ângulo de 90 graus. Então, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Sempre que você estiver desenhando as forças que atuam no objeto, desenha o peso sempre vertical para baixo e desenha a força normal, sempre perpendicular à superfície e saindo dela. Como assim? O Paul Hilt, ele fala que a força normal ela deveria ser renomeada para causar menos problemas para os alunos. Ele falou assim, vamos parar de chamar de força normal e vamos chamar de força de apoio, que seria melhor para o aluno entender. Vocês vão ver por quê. Imagina que eu tenho aqui um objeto, ele está sobre um plano inclinado. A primeira coisa que eu faço é desenhar a força-peso, vertical e para baixo. Né? A gente já falou sobre isso. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, eu tenho que desenhar ela fazendo isso aqui. Posso até mover ela, mas olha só, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, tá vendo? Então, eu movo ela para cá, chamo ela de força normal, mas se eu prolongar ela, eu vou ver que ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então, galera, a força normal ela nem sempre tem o mesmo valor que o peso. A força normal pode até ter o mesmo valor do que o peso, mas ela depende da inclinação da superfície. A força normal ela é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da superfície.
Então, vamos supor que essa superfície aqui tem uma inclinação de 60 graus. Nessa situação aqui, o peso seria 30 newtons, a normal seria 30 newtons. Por quê? Porque quando o ângulo de inclinação é 0 graus, é a única situação em que a normal e o peso vão ter o mesmo valor. Nessa situação aqui, se eu fizer a conta, ó, normal é o peso vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. A normal é 30 vezes meio, que é o cosseno de 60. Então, a normal é 15 newtons. Tá vendo? Ela é bem menor do que o peso aqui nesse caso. Por quê? O fato da superfície estar inclinada faz com que o corpo comprima menos a superfície. Então, a gente tendo uma compressão menor, a gente vai ter uma força normal menor. Então, o único momento em que a normal é igual ao peso é quando a superfície é horizontal. Aí você pode afirmar que a normal tem o mesmo valor que o peso. Em qualquer outra situação, a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Aposto que você achava que sabia a terceira lei de Newton, mas na verdade não sabia, não é mesmo? Eu espero que essa sequência de 3 vídeos tenha ajudado você a aprender um pouco mais sobre essa matéria que é a minha preferida e é uma das mais importantes na física. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, mas só se você quiser. Um abraço!